Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao bloco Processo Civil para a OAB. A dica de hoje é normas fundamentais, dando continuidade ao vídeo anterior que foi postado. Hoje nós vamos falar de outros 3 princípios que também são importantíssimos e estão previstos dentro das normas fundamentais estabelecidas no artigo 1º ao 12 do Código de Processo Civil. E hoje, de início, começamos com a isonomia. A isonomia também está prevista no artigo 7º do Código de Processo Civil, assim como o contraditório e a ampla defesa. E, na verdade, esse é um princípio também que é coextensão dos 2 anteriores, né? Então, ela é coextensão do contraditório e da ampla defesa. Quando a gente fala em isonomia, a gente quer garantir a todas as partes a possibilidade de um tratamento paritário, né, num ponto de vista material, de assegurar aí uma igualdade material, dadas as circunstâncias fáticas em que cada parte pode se encontrar inserida. Quando a gente vê a isonomia, nós estamos falando sobre um duplo aspecto. Um primeiro é de que ela é um direito das partes. As partes, em razão da sua condição, ela merece receber um tratamento que o legislador estabeleceu de uma forma diferenciada para assegurar a sua igualdade. E, de outra banda, o segundo aspecto é que a isonomia é um dever do julgador. O julgador tem que zelar para que a isonomia ela seja observada durante a tramitação de um procedimento. Quando a gente fala que ela é um dever do magistrado, está previsto aí no artigo 139, inciso 1º, esse artigo que dispõe, né, dos deveres do julgador. Dá um exemplo para vocês de como que funciona a isonomia em termos legislativos, né? Ou seja, o que o legislador estabeleceu de tratamento prioritário para algumas partes. Quando a gente olha o nosso Código de Processo Civil, nós temos um tratamento prioritário às pessoas idosas, que em razão da sua idade não pode ficar aguardando, né, o processo por um prazo desarrazoado, né, em razão da sua circunstância, da condição em que aquela parte está inserida, ela vai receber um tratamento prioritário e, via de regra, seu procedimento, né, em que essa parte integra, deverá, de certa forma, ser dado uma maior celeridade frente a outros procedimentos. Outro exemplo de tratamento prioritário se dá em razão do prazo concedido em dobro para que as fazendas públicas da União, do Estado, do Distrito Federal, dos municípios, que o Ministério Público e a Defensoria Pública têm para manifestar, apresentar defesas e recursos em procedimentos que elas façam parte. Isso também decorre de uma circunstância em que essas partes estão inseridas. Sabemos da realidade, né, que muitas repartições elas se encontram, que às vezes, né, um único funcionário, né, um procurador, né, do município, ou um promotor de justiça, ou um defensor público tem que cuidar de inúmeros, de milhares de processos. E sozinho, né, esse número realmente a conta não fecha ao final. Então, por isso, né, o legislador concedeu esse tratamento prioritário, né, justamente para possibilitar que durante esse prazo em dobro ele possa exercer, né, o contraditório e a ampla defesa. Bom, um outro princípio que nós temos é da razoável duração do processo, que está previsto tanto na Constituição como também no Código de Processo Civil. Aqui nós estamos falando em especial do artigo 6º e 4º, que vem realmente assegurar que as partes tenham a possibilidade de exercer seu direito ao devido processo legal dentro de um
prazo considerado razoável. Esse razoável para a doutrina, em geral, significa dizer que o processo ele tem que, de certa forma, ter uma certa celeridade, né? Ele não pode se arrastar por anos e anos e anos, mas que não pode ser tão curto esse processo, sob pena de ferir o contraditório, a ampla defesa e todos os outros princípios constitucionais. Aí que está a balança para equalizar o que é tempo razoável, né? De um lado, assegurar que as partes possam exercer amplamente, né, todos os direitos e garantias fundamentais, e de outro, que o judiciário, né, não demore, não prolongue de forma, né, desnecessária a tramitação de um procedimento. Como a gente vê aqui no artigo 4º, fala que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, uma sentença integral de mérito. Também no artigo 6º, novamente fala-se em tempo razoável. Significa que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que, em tempo razoável, obtenha a decisão justa de mérito. Por fim, o último princípio para nós abordarmos está relacionada à publicidade dos atos processuais, que está previsto tanto no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal de 1988, como também no artigo 8º e 11 do Código de Processo Civil. Quando a gente fala em publicidade, nós também estamos falando sobre esse instituto em dois aspectos distintos. Em um primeiro momento, a gente fala em publicidade quando a gente quer garantir a fiscalização por todos os sujeitos processuais e também pela sociedade daqueles atos processuais de uma decisão que está sendo proferida pelo Estado juiz. Um segundo aspecto está ligado à imparcialidade do julgador, porque a partir do momento que ele, né, expõe as razões do seu decidir, que a gente consegue fazer essa fiscalização, esse controle e até mesmo verificar se ele observou a imparcialidade, se ele não tendeu a uma parte ou a outra. Importante dizer que o princípio da publicidade é a regra. Isso significa que qualquer ato processual deve-se priorizar a sua publicização, né? Por outro lado, o legislador, ele trouxe algumas exceções a essa regra, que está prevista no artigo 189 do CPC. Novamente, quando a gente fala em exceção, em mitigação, né, vocês têm que concentrar maiores esforços, né, na leitura atenta desses dispositivos, já que a chance de ser cobrada uma exceção é grande. Quando a gente, então, tem uma mitigação da regra geral, que é publicizar os atos, nós estamos falando, então, em circunstâncias em que nem todas as pessoas poderão ter acesso. A gente está falando aqui o que nós, corriqueiramente denominamos de processos sigilosos. Mas é importante dizer, o sigilo ele não é absoluto, né? Obviamente, que as partes, os sujeitos processuais interessados naquela lide, o próprio magistrado, eles poderão ter acesso aos autos, mas a população em geral, não. Quando a gente olha aqui para o artigo 189, nós temos aqui a primeira exceção, que é o interesse público ou social. Então, toda vez que uma demanda verse em algo que possa colocar em risco, o interesse público ou social, deverá aqui obedecer e o processo correr em sigilo. É importante dizer que é necessário indicar qual é o interesse social ou o interesse público exigido. Outra questão que também está relacionada,
né, aos processos sigilosos, né, com essa mitigação à publicidade, são todos aqueles que envolvem questões na seara de família. Então, como vocês estão vendo, se a demanda versa sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos, guarda, todos esses também serão, né, guardarão o segredo de justiça, né, e eles não poderão, né, todos os seus atos serem expostos, né, para a população em geral. É importante até mencionar que a gente vê isso na prática, né, quando, por exemplo, é publicado um acórdão envolvendo um direito, né, relacionado a essa temática, eles omitem o nome das partes, não sei se vocês já repararam isso, justamente para assegurar, né, a preservação da intimidade daqueles sujeitos processuais. Os outros dois últimos exemplos que nós temos diz respeito, né, a todas as situações e casos concretos que envolvam o direito constitucional à intimidade, né? E a gente vê isso, a gente já viu casos desses famosos, né, circulando, como é o caso, por exemplo, em que uma celebridade tem suas fotos íntimas expostas. Ali tem o direito à intimidade daquela parte. Lógico que aquele processo ele não pode ser aberto a toda a população para que ela acesse provas, documentos, alegações, porque senão a gente estaria ferindo um direito fundamental da parte, que é a sua intimidade. Por fim, a gente tem também a possibilidade, né, de correr em segredo de justiça, por assim dizer, todas as questões aqui que envolvem arbitragem. Então, se tivermos diante de um caso de cumprimento de uma carta arbitral em que houver, né, uma cláusula de confidencialidade, né, comprovada em juízo, esse processo também tramitará em segredo de justiça, mais uma vez aqui mitigando, né, a publicidade. A última dica para você levar para sua prova é que em casos de negócios jurídicos processuais não é possível, né, estabelecer uma mudança à regra da publicidade, porque aqui a gente tem uma regra geral que estamos assegurando o interesse público, o interesse da coletividade em fiscalizar os atos processuais. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje, vocês tenham gostado da aula de hoje e espero revê-los em breve em mais uma aula sobre normas fundamentais do processo. Até a próxima!